noite a todos, com a paz e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Gabriel, como você está? Tudo bem? Na paz e na graça, que Deus te abençoe. Gabriel, eu quero te convidar para você ficar em pé, porque estamos com uma camiseta aqui. É verdade que somos parecidos, mas não somos irmãos gêmeos, tá? Parecido, tá? Mas aqui, sabe, é a camiseta da campanha de missões da Junta de Evangelismo e Missões, da pioneira da GEVAN, e nós fazemos parte, que é um campo missionário da GEVAN, e a camiseta está escrito aqui, ó, juntos na missão. Que coisa boa podermos estarmos juntos naquela missão de levar a palavra de Deus a muitas pessoas. E nós estamos aqui no Rio Vermelho justamente também com esse objetivo de levar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, aqui no bairro, aqui em Florianópolis. Muito obrigado, Gabriel. Podemos então ir iniciando já esse culto, só com um pequeno texto que tem a ver com esse motivo que praticamente é o início da campanha de missões. Um texto que se encontra em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 5 diz assim, olha, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Gabriel e queridos amigos que nos acompanham, uma grande certeza nós temos, que uma vida nova inicia, quando Jesus começa a fazer parte da vida da pessoa. E justamente o trabalho missionário é esse, levar o Evangelho de Cristo, para que muitas pessoas possam experimentar essa nova vida em Cristo. Eu lhe pergunto essa noite, você que nos está acompanhando, você já é uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova vida em Cristo? Se você em algum momento da sua vida já aceitou essa bênção, essa graça, Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador, amém, glória a Deus, permaneça nos caminhos, permaneçamos lá, como diz a palavra, aquele que perseverar até o fim, ele será salvo, palavras de Jesus. Mas se você ainda, por algum motivo, está na dúvida, não sabe como, abra sua vida, abra seu coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter um momento de oração para orar aqui pelo culto, consagrar esse momento, que Deus esteja na direção, na condução, em cada momento, em cada instante desse culto, para a honra e glória de seu nome. Vamos orar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, por essa alegria de estarmos reunidos aqui, ó Deus, celebrando o teu nome, celebrando, Senhor, o poder que há em ti, ó Pai amado, para mudar, para transformar a vida das pessoas, Pai. Senhor Pai amado, oramos para que nessa noite, cada momento, cada instante desse culto aqui, Senhor, seja consagrado a Ti, e para que esse culto sirva, Deus Todo-Poderoso, também, para que as nossas vidas sejam tocadas, atingidas, mudadas e transformadas com o poder e a graça da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Deus, nos abençoa nessa noite, Pai. É o que pedimos, Deus, e te agradecemos, no nome glorioso e maravilhoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar a primeira música, Pela Fé. Diz o Antigo e o Novo Testamento que o justo viverá pela fé, e a fé é algo importante, essencial para essa nova vida em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Posso
diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em Muito bom, pela fé que nós podemos viver na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E neste momento nós queremos orar, mas principalmente queremos orar por você que nos está acompanhando nessa noite. Eu não sei se talvez você está passando por lutas, por dificuldades, angústias, preocupações, talvez com essa situação que nós estamos passando, o futuro parece incerto, mas nós queremos orar por você, que Deus esteja derramando paz, graça, misericórdia, que você seja ministrado pelo poder e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Permita-nos nessa noite orar por você que nos está acompanhando. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque podemos descansar em Ti, ó Pai, e porque podemos, Senhor, orar e interceder, Senhor, também pelas outras pessoas. E nós nessa noite queremos orar, ó Deus, por todas as pessoas que nos estão acompanhando, Deus, através desse culto, Pai amado, Senhor. Tu sabes a situação de cada um, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que está no coração, no mente, nos sentimentos, as necessidades que cada um tem, ó Deus. Por isso, Pai, queremos te pedir que Tu esteja ministrando, Deus Todo-Poderoso, com poder e glória, conforme a necessidade de cada um, Pai amado. Que Tu esteja visitando, agindo com poder e glória. Se há gente que está com problemas de saúde física, Senhor, visita, restaura. Também às vezes com problemas de saúde emocional, Pai amado, também visita com Teu poder, Pai amado, derrama paz, derrama graça. Talvez há pessoas, Senhor, que estão com essa ansiedade, com essa preocupação perante o futuro, Deus. E eu oro para que Tu estejas, Senhor, visitando essas pessoas, para que se sinta seguro, Deus Todo-Poderoso, em Ti, Pai amado. Enfim, Deus Todo-Poderoso, Tu sabes, Tu conheces. Visita, ministra com Teu poder e com Tua glória na vida de cada um de nós, ó Deus, que precisamos a cada dia de Ti, Pai. É o que Te pedimos, Deus, e Te agradecemos, no nome glorioso e maravilhoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E nesse sentido, a próxima música tem a ver com o amor de Deus. O amor de Deus não falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. És o mesmo pra sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O vento é forte e profundo é o mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. É o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre,
mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, o teu amor não falha, teu amor não falha, teu amor não falha. E sabe por que o amor de Deus não falha? Porque Deus é amor. Deus é amor, então Ele em todo momento está derramando o seu amor. E nós, os seres humanos, por mais que sejamos indiferentes a Deus, somos alvos desse amor maravilhoso que vem da parte de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos também, através desse culto, dessa celebração, exaltar, transmitir, espalhar esse amor de Deus do qual nós, os seres humanos, somos alvos. E lembrando novamente que estamos já na campanha de missões da pioneira, da GEVAN. Estamos em campanha, por isso essa camiseta, como vocês viram o Gabriel e nós aqui, juntos na missão. E vamos orando também para que esses dias de campanha, esse ano que é um ano atípico, possamos estar juntos, contribuindo para levantar uma oferta missionária para o sustento dos campos missionários, para o sustento da GEVAN. E nesse sentido, a mensagem de hoje tem alguma coisa a ver com esse viés missionário, com aquilo que Deus faz. Sabe, eu desde que era criança, já há muito tempo atrás, século passado, eu sempre gostava de ouvir histórias, as histórias que a mãe contava. Também tive a oportunidade, quando era criança, ouvir as histórias da Bíblia, sobre Davi, sobre Salomão, enfim, sabe? Eu sempre gostei de histórias. Mas, agora que a gente cresce, que a gente amadurece, gosto também de ouvir histórias. E sabe que história que eu acho muito interessante? Quando você tem a oportunidade de ouvir a história de mudança, de conversão na vida das pessoas, quando as pessoas decidiram aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sabe? É muito interessante ouvir como era a vida de uma pessoa antes de conhecer Jesus, antes de Cristo. E depois é interessante ouvir como a vida da pessoa muda depois que ela aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou seja, a vida depois de Cristo. É interessante você ver como também a nossa vida, as nossas vidas humanas, elas podem também ser escritas antes e depois de Cristo, não? É o que a gente às vezes aprende na escola, não? Tem eventos que aconteceram antes de Cristo e a gente aprende na escola. Tem eventos que acontecem depois de Cristo e isso a gente aprende nas aulas, especialmente de história e sei lá por aí. Mas também nas nossas vidas pode existir e pode haver o antes e depois de Cristo. E eu lhe pergunto para você que nos está acompanhando nessa noite, já houve essa mudança na sua vida? Você pode relatar a tua vida como era antes e depois de Cristo? Se ainda não tem essa possibilidade de você falar, olha, minha vida antes de Cristo era assim, assim, depois de Cristo mudou, Deus abençoou, Deus está fazendo uma nova pessoa. Permita-me nesta noite ajudar para entender o que significa isso a partir das verdades da palavra de Deus. Eu lhe convido que, por favor, abra sua Bíblia no Novo Testamento, na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 ao 17. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 ao 17. Veja o que diz aí, eu vou ler aqui o texto bíblico conforme está na Nova Versão Internacional. Diz assim, olha, Paulo escrevendo para Timóteo, diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação.
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam a honra, a glória para todos sempre. Amém. Vamos ver um pouquinho, sabe, sobre esse relato interessante que Paulo transmite, em primeiro lugar, para o seu discípulo Timóteo. Interessante que, quando nós vemos a Bíblia, a palavra de Deus, Timóteo, ele teve a oportunidade de conhecer Jesus através do ministério do apóstolo Paulo. E depois esse jovem Timóteo se tornou um líder de igreja, e agora Paulo está escrevendo essa primeira epístola justamente para encorajar, para fortalecer, para orientar o jovem Timóteo agora na sua vida ministerial. Que coisa boa, sabe? Já Paulo, com muitas experiências que ele tive, Paulo, como servo do Senhor, agora está treinando, orientando, motivando ao jovem Timóteo. E veja, aqui nesse texto nós podemos ver justamente um pouco sobre essa questão da vida de Saulo, Paulo, antes de Cristo, e Saulo, Paulo, depois de Cristo. Só um pequeno esclarecimento: esse nome, Saulo, Paulo, é a mesma pessoa, não? O Saulo é o nome dele como um judeu que ele era, e ele tem a ver bastante com o nome Saul, ouvido por Deus. E é interessante que o nome Paulo é um apelido que ele ganha. É mais ou menos um apelido, porque sabe o que significa a palavra Paulo? O nome Paulo significa de baixa estatura. Porque, pelo que nós entendemos pelo relato bíblico, Paulo era, como nós falamos agora no nosso dia a dia, ele era baixinho, de baixa estatura, mas era um gigante na fé, porque ele dependia de Deus e ele levou todo esse ministério abençoado pelo poder e pela graça de Deus. E aqui, sabe, nesse texto, ele começa nessa parte, nesses versículos que nós pegamos, nessa porção das Escrituras, ele começa agradecendo porque ele diz: olha, se eu me dediquei ao ministério da pregação, de evangelizar, de plantar igrejas, não foi porque eu quis, foi porque Deus, na sua infinita graça, no seu amor, Ele me chamou, Ele me convidou para o ministério. Depois que eu me converti, Ele me chamou, Ele me convidou, Ele me guiou, estava nos planos de Deus. Mas aqui Paulo ele faz uma grande observação. Mas sabe, a minha vida, diz Paulo, nunca foi como era agora, como vocês estão vendo. Eu dedicado a Deus, dedicado ao ministério, buscando a dia crescer, despir-me da velha natureza cada dia para dar lugar à nova natureza. Nem sempre foi assim. Porque veja, aqui o apóstolo Paulo descreve com algumas palavras como era a sua vida antes desse encontro maravilhoso com Jesus. Como era a vida do apóstolo Paulo antes de Cristo. E veja, aqui vamos ver algumas palavras, especialmente a partir do versículo 3, diz: olha, a mim que anteriormente eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui insolente. Lá mais para frente ele diz: eu era uma pessoa ignorante e incrédulo. Você vê que Paulo não necessariamente ele era assim. Ele foi sempre assim, o apóstolo Paulo. Não, ele antes de conhecer a Jesus era um ser humano profundamente religioso. Ele conhecia as Escrituras, conhecia Deus, já havia ouvido falar de Deus, mas ele não tinha aquele encontro pessoal de Jesus Cristo. E sabe qual era a consequência disso? Era um caráter, como ele mesmo descreve aqui em algumas palavras pelo menos, não? Diz: olha, eu era blasfemo, perseguidor, violento, orgulhoso, arrogante, insolente, eu era ignorante. Na minha incredulidade, eu era incrédulo. É interessante, sabe, que Saulo, ele, embora ele era um homem profundamente religioso, ele era incrédulo. Às vezes nós pensamos que por estar participando de uma determinada religião, porque vamos para a igreja batista, católica, presbiteriana, Assembleia de Deus ou qualquer uma outra igreja, nós já somos diferentes. Cuidado com isso, porque isso era o que acontecia com Paulo.
Paulo, ele, em algum momento das Escrituras, ele se descreve como um líder, como um fariseu, conhecedor das Escrituras. Mas aqui ele está falando, mas depois me di conta que eu era incrédulo. E veja, vamos pensar agora sobre você e eu, como nós ficamos nesse relato que as palavras de Deus nos colocam aqui. Porque geralmente, sabe, nós quando olhamos para nós, num momento determinado, nós avaliamos a nossa vida e nós pensamos, olha, eu sou uma boa pessoa, porque afinal de contas eu nunca matei, eu nunca roubei, talvez eu não uso drogas, nem fumo, nem bebo, nada. Eu sou uma pessoa fiel a meu marido, a minha mulher, conforme for o caso. Eu sou uma pessoa séria, honesta, correta nos meus negócios. E através disso, então, a gente se justifica. E nós pensamos, então, que está tudo bem, e fora disso eu vou para a igreja, independentemente de qualquer igreja que você vai, tá? E fora disso, todo domingo estou na igreja, dou dinheiro para a ajuda social, ajudo pessoas necessitadas, que bom, parabéns. Só que vamos ver agora como Deus olha para nós, os seres humanos. E aqui, sabe, eu queria que você possa nos acompanhar com praticamente 3 textos que se repetem, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que praticamente são xerox, cópias da mesma situação. Só que eu vou pegar um versículo específico. Veja, eu estou falando do Salmo de número 14, do Salmo de número 53 e do Salmo de número 3, versículo 12. Veja, no Salmo 14, eu agora vou usar a outra Bíblia que eu tenho aqui só para facilitar a leitura. Lá no Salmo de número 14, ele fala sobre a corrupção do ser humano. E especificamente lá no versículo 3, diz assim, olha, Deus falando, mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Olha só, falando de corrupção, que é uma palavra que está de moda nos nossos dias, não? Principalmente a gente vê a corrupção agora, que desviaram verbas para comprar os respiradores, porque somos políticos, porque somos atravessadores, porque são tanta gente. Mas aqui nesse texto, na palavra de Deus, Deus diz, olha, não só são eles, são todos. O coração do ser humano, ele é corrupto. E veja o que ele continua lá no Salmo capítulo 14, versículo 3. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. Se você me acompanha, lá no Salmo de número 53, é praticamente o mesmo Salmo, é a mesma repetição, é uma xerox do Salmo de número 14. E novamente, por coincidência isso aí, lá o Salmo de número 53, versículo 3, repete as mesmas palavras, a mesma ideia. Mas todos caíram, se desviaram assim do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito. Não há mesmo nenhuma só pessoa. É interessante como em determinados momentos da Bíblia Deus vai reforçando essa ideia. É dizer, olha, não há bom ninguém, por mais que você se considere certo, eu me considero certo, ainda assim no fundo do teu coração aquele toquezinho, aquela coisa, aquele pecado que faz com que não sejamos, como diz aqui o texto bíblico, todos corruptos pelo pecado. E veja, esse mesmo texto se repite no Novo Testamento, lá em Romanos, quando Paulo escreve lá a igreja em Roma, Romanos capítulo 3, ele repite exatamente as palavras do Salmo de número 14, do Salmo de número 53, e especificamente esse versículo que nós acabamos de ler. Veja o que diz lá agora no Novo Testamento, na Nova Aliança. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Então veja, meu querido amigo, amiga, a palavra de Deus, ela é muito clara. Nós todos somos desviados do caminho de Deus, por mais que sejamos pessoas boas. Muitas vezes, sabe, nós acreditamos que o Evangelho, que isso aí é para aquelas pessoas que estão no presídio, para aquelas pessoas que cometeram, como fala a lei, os crimes hediondos. Não! Perante Deus, por causa do nosso pecado, nós já temos um crime hediondo perante Deus.
E por isso nós estamos longe e afastados de Deus. E assim rapidamente, sabe, permita-me esclarecer qual é a natureza do nosso pecado. Sabe, dentro de nós, dentro de você e de mim, há um bichinho que a gente traz desde Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva foram enganados pela serpente e eles caíram no engano da serpente. Em algum momento, sabe, você lê Gênesis capítulo 3, a serpente, Satanás, vem com aquela ideia: olha, o dia que vocês comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, se abrirão os seus olhos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E obviamente, perante essa insinuação tão interessante, olha, vamos ser como Deus, eles comem daquele fruto e automaticamente se instala na humanidade essa ideia que somos deuses autossuficientes. Eu tenho o poder e a capacidade de conduzir a minha vida. Eu tenho o poder e a capacidade de levar a minha vida para frente sem Deus. Talvez Deus aqui um pouquinho do lado para que Ele abençoe e abra o caminho, e só isso. Mas dentro do meu coração está tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala: somos blasfêmicos, violentos, perseguidores. E ainda quando a gente abre o leque, adúlteros, voltados com a nossa mente para o mal, afastados do caminho de Deus. Isso é o que nós somos. Isso é o que o apóstolo Paulo está falando. E sabe, por causa disso, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que nós estamos condenados à morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna, ou seja, estamos afastados de Deus. Mas olha, como Deus é grande em misericórdia e em graça, Ele não nos trata como nós deveríamos ser tratados. E isso o apóstolo Paulo fala nesse texto, quando ele, lá no versículo 14, diz: olha, contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E lá mais para frente, lá no versículo 16, diz: mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua grandeza. Aqui há 3 palavras importantes. Veja, perante essa situação que a Bíblia diz, que nós somos pecadores, que nós somos corruptos e que merecemos o castigo de Deus, aqui aparecem 3 palavras importantes, que é o amor, a misericórdia, a graça de Deus. Antes, no momento que nós estávamos cantando, o irmão Gabriel aqui nos conduziu nesse louvor que justamente exaltava o amor de Deus. E veja, esses atributos de Deus, essas características de Deus, como o amor, a graça, a misericórdia, faz com que nós não sejamos tratados como nós verdadeiramente merecemos. Como eu tinha falado antes, o amor de Deus, ele se derrama, se transborda, porque Deus é amor. Então, se você não acredita em Deus, se você é indiferente a Deus, ainda assim você é alvo do amor de Deus. Isso é maravilhoso, o amor de Deus, aquele amor que sai ao encontro da gente para nos resgatar. Ainda, a misericórdia tem a ver com o jeito como Deus nos olha. Ele nos olha com compaixão. Ele diz: olha, eu sei como esses seres humanos são a minha criação, eu os criei a minha imagem e semelhança, mas eu olho eles com misericórdia. E ainda vem a palavra graça, e a graça significa que Deus não nos trata como nós deveríamos ser tratados, ou seja, nós pecamos, erramos, ofendemos a santidade de Deus, nós achamos que somos deuses, queremos praticamente tirar o lugar de Deus, e ainda assim Deus olha, Ele nos olha com profunda graça, Ele não nos trata como nós verdadeiramente merecíamos ser tratados. E sabe, aqui vem um detalhe interessante, que lá no versículo 15 vem justamente essa expressão do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Por isso que lá no versículo 15, Paulo diz assim: olha, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para nos salvar, os pecadores, dos quais
eu sou o pior. Essa é a maior mostra de amor, de graça e de misericórdia. Como já falei, você e eu merecíamos, sabe, que de uma soprada, um sopro, Deus acabe com a nossa raça. E quando eu falo da raça, é a humana. Porque nós, os seres humanos, estamos contaminados por esse pecado. Essa ideia, essa mentira que circula no nosso coração, que somos autossuficientes, que somos como deuses, que nós podemos fazer as coisas do jeito como nós queremos, conforme a nossa vontade, suprindo até os nossos prazeres mais pervertidos. E o que nós merecíamos da parte de Deus? Olha, acabou, vou acabar. Acabei porque é uma humanidade, são pessoas rebeldes, pecadoras contra mim. Agora, Deus faz o contrário. Deus faz bem o contrário, Ele demonstra o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, sabe como? Enviando seu próprio Filho Jesus Cristo para Ele ser crucificado, para Ele levar sobre si os nossos pecados e para que através de Jesus nós possamos ter a oportunidade de sermos restaurados, de sermos perdoados, de sermos transformados. Porque lembre-se que, como diz aqui o texto bíblico de uma forma geral, esse Cristo Jesus que Ele veio para esse mundo, Ele foi crucificado por causa dos nossos pecados, Ele morreu lá na cruz por você e por mim, foi colocado num túmulo, mas o que diz a Escritura? Que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está vivo, Ele está aqui entre nós pronto, sabe para quê? Para restaurar vidas, para escrever uma nova história, a história depois de Cristo, a história depois de Cristo, mas para isso você precisa ter esse encontro com Jesus. Veja, no caso do apóstolo Paulo, eu lhe convido, e isso eu lhe deixo de tarefa, para você ler Atos capítulo 9, para ver como foi interessante aquele dia que Paulo tive aquele encontro pessoal de Jesus. Aquele Paulo autossuficiente, quase um Deus, um semideus, estava indo lá para Damasco para derramar sua ira, sua raiva, sua violência, para continuar prendendo os cristãos, porque ele entendia que ser uma seita, ser uma mentira. E no meio do caminho, quem que aparece? Jesus. Jesus aparece no meio do caminho do Damasco, sabe para quê? Para mudar, para transformar, para fazer de Saulo, de Paulo, uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. E olha, depois que Paulo tem essa experiência, acontecem grandes coisas na vida dele, porque aqui no texto que nós estamos lendo, aqui Paulo relata alguma coisa interessante lá no versículo 16, diz: mas para isso alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Amém, glória a Deus por isso. Olha como é maravilhoso que aqui diz, não? Que Jesus Cristo, com toda a sua paciência, que bom que nós temos um Deus paciente, que bom, amém, glória a Deus. Às vezes a gente pensa que Deus demora, mas Ele é paciente, porque Ele está nos dando tempo. E aqui Ele diz, olha, só que agora, quando eu encontrei Jesus, agora que eu tenho Jesus na minha vida, pela graça e pelo poder de Deus, agora sou exemplo, pelo poder e pela graça de Deus, para outras pessoas. Porque veja, o velho Paulo, que era bravo, violento, agressivo, incrédulo, insolente, ignorante, não servia de exemplo para ninguém. Mas agora diz, pela graça de Jesus, agora essa minha nova vida em Cristo, eu estou sendo usado por Deus para que através da minha vida as pessoas possam conhecer Jesus e possam ter esperança que Jesus pode nos mudar. Jesus pode mudar a nossa vida, a nossa mente, sentimentos, emoções mais profundas, fazer de nós uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Como diz aqui, exemplo para aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. Sabe o que acontece nessa nova vida em Cristo? Que através de Jesus, quando nós permitimos, aceitamos, convidamos Jesus para entrar na nossa vida, Ele nos concede a vida eterna. A vida eterna, uma nova vida.
Uma nova vida que tem a ver com uma vida cheia de amor, de paz, de graça, de paciência, de compreensão, mudança de atitudes profundas. Essa é a vida eterna. E é bom esclarecer porque muitas vezes as pessoas pensam, olha, a vida eterna é algo para depois da morte. Não, não é para depois da morte. Você pode usufruir a vida eterna e podemos usufruir a vida eterna desde o momento que nós aceitamos a Jesus Cristo. E essa vida eterna é aquela mudança, sabe, de ver uma pessoa brava, violenta, como era o apóstolo Paulo, por exemplo, ou talvez você e eu também, é agora uma pessoa mansa, calma, ponderada. Uma pessoa, a vida eterna tem a ver a isso, uma mudança de vida. Uma pessoa que estava dedicada a satisfazer os seus prazeres mais pervertidos. Agora ele se dá conta com Jesus que isso não é o caminho certo. Que agora a sua vida deve ser dedicada a viver a santidade e a pureza de Deus. Essa é a vida eterna. Uma vida que você pode já aproveitar aqui e agora. Mas não esqueça que a vida eterna só pode ser alcançada através de Jesus. Então você vê, antes de Cristo é uma vida morta, cheia de maldade, de pecado, de inclinações horrorosas. E a vida depois de Cristo é aquela vida cheia do amor, da paz, da graça e das bênçãos de Deus. Uma vida na qual Deus, Jesus, estará ministrando lá no íntimo do seu coração o amor, a paz, o equilíbrio necessário para que você possa ir para frente. E aqui é bom esclarecer um detalhe, porque muitas pessoas pensam, vou me convertir para que de repente a minha vida vire um mar de rosas. Vou lhe falar uma coisa, a tua vida vai mudar sim, vai virar um mar de rosas. Mas por enquanto estivermos nessa caminhada, nesse mundo, não necessariamente. Você vai sentir paz, amor, alegria, vai sentir a vitória de Jesus Cristo e vai vencer no meio das tempestades da vida. Mas a vida, vamos usar esse termo cor-de-rosa, vai ser o dia em que a gente for chamado por Deus. E aí sim vamos estar na frente de Deus, contemplando a sua alegria, a sua glória, por sempre e para sempre. Então você vê como é interessante nossa vida antes e depois de Cristo. Como eu falei, essa mensagem tem muito a ver com missões. E isso que nós estamos fazendo. Você também pode ser um missionário. Você também pode ser um missionário lá onde você está. No meio da tua família, no meio do teu trabalho, no meio dos teus colegas de estudo. Você pode ser. Não necessariamente você precisa ir para a África, Ásia. Se tem um chamado, amém, glória a Deus, vai. Mas você é chamado por Jesus. Se você já experimentou a nova vida em Cristo, para você transmitir essas verdades. Veja que lindo exemplo do apóstolo Paulo compartilhando com seu discípulo Timóteo. E para terminar, olha, eu vou terminar com esse versículo 17. No versículo 17, aqui que ele diz assim, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Então, é pelo poder e pela graça de Deus que nós podemos mudar. Eu quero convidar o Gabriel para vir aqui à frente, para ele nos conduzir também numa música que tem a ver com esse versículo 17, não? E eu acho que um pouquinho a história de vocês, da tua família, Gabriel. Estava lembrando desse detalhe, não? Que foi através de teu pai que entrou a semente do Evangelho e depois se propagou para você. Os outros que fazem bem, é uma história bonita, não? Muito bonita, mas que tem a ver com isso, não? Uma vida que às vezes a gente leva do nosso jeito e agora uma vida a serviço de Deus. Eu fico pensando, por exemplo, Gabriel, desculpa se são coisas que me vêm nesse momento. Por exemplo, tu agora está tocando, nos ajudando no culto, sempre nos ajuda aqui, no ministério também, com as crianças e em outras oportunidades. Mas isso é por Jesus, não? Que talvez se não for por ele, não sei onde tu estaria. Talvez estaria tocando violão, sei lá, em algum... Bem longe. Bem longe com outras... Não era aqui. Não era aqui, não? Não Pelo seria. poder e pela graça Graças de Jesus. a Deus. Que bom. A gente está aqui hoje. Que bom. Vamos cantar então ao único, Gabriel. O único que é digno. Amém. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e dedicar essa música ao nosso Jesus, que somente Ele é digno de receber toda a nossa dedicação, nossa força, nossa vida, nosso tempo.
eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Vamos nesse momento orar e queremos orar pela sua vida também. Que essa mensagem faça diferença na sua vida, na minha vida, na sua vida que talvez você ainda não aceitou essa graça salvadora e transformadora de Jesus. Que Deus toque, que Deus lhe ajude a entender, a compreender. E também você que já, como nós, como eu, já estamos nesse caminho de Jesus, que Ele nos ajude a levar essa mensagem, porque você vê como essa mensagem transforma. E o exemplo do apóstolo Paulo, e o seu exemplo, e meu exemplo, tudo para a honra e glória de Deus. Vamos orar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Deus, por essa celebração e principalmente, Deus, porque nós podemos exaltar, Senhor, o Teu nome, o Teu poder, o Teu agir nas nossas vidas. Como nós vimos, Senhor, hoje no exemplo do apóstolo Paulo, uma vida, Senhor, orientada, levada pelo orgulho, pela autossuficiência, por aquela mentira de ser poderoso, suficiente, levando ira, raiva, perseguindo, Senhor, as pessoas, perseguindo a igreja, Pai amado. E te agradecemos, ó Deus, porque teu poder é tão maravilhoso que muda a trajetória desse homem, desde o íntimo do seu coração. E te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que tu faz. E oro, Senhor, para que, se nessa noite alguém que está na dúvida, Senhor, tu ajudes, Senhor, a entender, a compreender, Senhor, essas verdades do Evangelho. E oro também, Senhor, por aqueles que já estamos no caminho, que tu nos ajudes a cada dia a testemunhar com poder e glória. E também, Pai amado, eu quero orar para que nessa noite, nessa semana que está se iniciando, tu estejas, Senhor, na frente, derramando tua paz, tua graça, a tua glória, e que a cada momento, Deus, nós possamos colocar teu poder e tua graça na frente das nossas vidas, para que tu nos guies, para que tu nos orientes e tu nos ajudes, Senhor, a cada dia. E que teu poder maravilhoso, Senhor, esteja, Senhor, em todo momento derramando tua paz, tua glória e a tua proteção na vida de cada um. É o que te pedimos, Pai, em nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E para você nessa noite, quero deixar esse versículo aqui, Salmo de número 4, Salmo de número 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Uma ótima noite e uma boa semana na paz e na graça de Jesus Cristo. Amém.